Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este grupo de estudos da doutrina espírita Vida em Oração. Hoje iremos dar seguimento ao estudo do livro Os Missionários da Luz, iniciando o capítulo 17, chamado Doutrinação. Mas antes, se for novo por aqui, peço que se inscreva, que curta nossos vídeos e que nos ajude compartilhando e fazendo seu comentário. Sua presença aqui é muito bem-vinda e é muito importante para nós, pois temos como meta termos ao mínimo 50 inscritos neste canal, para que possamos voltar a fazer as lives como as fazíamos em outra plataforma, no Facebook. Mas a plataforma de lá deleta todas as nossas lives depois de 30 dias e com isso perdemos muitos estudos bons. Para quem não me conhece, eu sou Adriano e mantenho este canal junto com a minha esposa Caroline. Fazemos estudos aqui corriqueiramente às terças e quintas, salvo algumas exceções onde mudamos o dia por alguma questão aqui de casa e tudo mais. Nosso intuito aqui é trazer os estudos da doutrina espírita para uma coisa mais próxima do nosso dia a dia, pois muitas vezes lemos textos que foram trazidos a nós pelos bons espíritos há muito tempo. Principalmente as obras do Chico Xavier, as próprias obras de Kardec, né? Estamos falando aí de 70 anos para as obras do Chico Xavier, mais de 150 para as obras de Kardec. Mas as mensagens, assim como encontramos na Bíblia, seguem muito atuais, desde que a gente consiga trazê-las para o nosso dia a dia. Então essa é a nossa ideia, a gente realizar essa leitura, esse estudo conjunto, e tentar trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade atual. Assim, então, daremos início ao estudo dessa noite. Façamos então uma prece a Deus nosso Pai, agradecendo por aqui estarmos reunidos em seu nome, na presença do nosso Mestre Jesus, junto com os nossos mentores e toda a boa espiritualidade que nos acompanha. Agradecemos também a todos os irmãos desencarnados que vêm até nós no dia de hoje, compartilhar deste estudo, trazendo boas energias, bons pensamentos, para que juntos possamos enriquecer o nosso conhecimento, apurar a nossa moral e aprender um pouco mais. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos, queridos irmãos, na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor, porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Que assim seja, graças a Jesus, graças a Deus. Então, como eu disse, hoje vamos iniciar o capítulo 17, chamado Doutrinação. Na semana passada a gente encerrou o 16, onde ele mostrou um pouco sobre uma psicofonia, né? Um capítulo que é chamado de Incorporação, onde ele relata, onde o André Luiz nos relata todo o acontecido para que uma sessão mediúnica ocorresse, para que a comunicação de um espírito desencarnado ocorresse através da médium, e também depois todo o ceticismo e as dúvidas que surgiram das pessoas que ali presentes estavam por conta de estarem ali muito mais curiosas pelo fenômeno do que pela mensagem em si, do que pela oportunidade que tinham de conversar com o comunicante que era conhecido das pessoas. Vamos ver agora o que ele nos mostrará nesse capítulo 17, chamado Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática chegou perto de nós, cumprimentando meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de uma mãe afetuosa que expôs, sem rebulsos, as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo nas primeiras palavras. Ó meu amigo, até hoje eu permaneço em luta com meu infortunado marinho. Não obstante os meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz.
Então, uma mãe pedindo pelo filho, a mãe desencarnada pedindo pelo filho encarnado. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor, sempre solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador. E todos se prontificaram a prestar-me um concurso fraterno. Nota em Marinhos evidentes sinais de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu com um gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro tirá-lo do mau caminho, influenciando de maneira indireta. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições um pouco modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente um inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo a uma prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa na conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito venho sofrendo por este pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para este fim estou congregando as minhas afeições mais puras. E em seguida, olhando fixo para o mentor com um estranho brilho nos olhos, implorou. Alexandre, conto com teu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto, e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada em uma profunda exaustão espiritual. Eu a compreendo, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele o quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele, quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos vários agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência, nos diversos departamentos de nossas esferas de ação, contam também com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados, que se encontram cativos das zonas de sensação na crosta do mundo.
Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas quando é possível e útil, valemo-nos do recurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu: ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Então, ele fala que não haveria necessidade de utilizar-se dos humanos, dos encarnados, vamos chamar assim, né? Dos humanos encarnados, para essa doutrinação do espírito deste filho encarnado. Mas que essa energia, às vezes, ela é muito válida, ela é muito boa, porque também serve de exemplos. E aqueles que se propõem a doutrinar um espírito, agora que eu não sei se ele vai doutrinar o espírito do rapaz, ou se ele vai doutrinar os espíritos que estão obsediando ele. Ele fala que quem doutrina acaba sendo doutrinado também. É aquela coisa assim, né? Quem ensina também aprende, né? Então ele quer pôr nesse sentido. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitou. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro das minhas interrogações, explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe, em luta depois da morte física. A quem ela se refere na intercessão? Perguntei. Então ele está desencarnado, gente, o filho. Há um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Eu indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos de sacerdote como médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em um fracasso doloroso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz. Devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores da cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Então ele fala que as pessoas vêm com essa missão sacerdotal, religiosa, mas elas, assim como pessoas que fazem e atuam em suas profissões sem amor ao que estão fazendo, apenas pelo valor que aquela profissão lhes proporciona, eles se prendem aos títulos, se prendem a essa condição de superioridade que a religião traz, e quando eles desencarnam, eles ficam perdidos. Primeiro porque a sua consciência relembra automaticamente que eles tinham uma missão que eles não cumpriram, e segundo que eles estão acostumados com essa pompa, com essa devoção por parte das pessoas, e assim eles se revoltam
porque não encontram a mesma devoção, o mesmo... E aí se encastelam, né? Se fecham. Aí ele vai explicar melhor aqui como é que isso acontece. E que isso acontece com todos os que têm uma inteligência notável, com uma cultura terrestre muito elevada, mas se desviam do caminho da elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam o mundo que lhes é peculiar e esperam escapar da lei de testemunho próprio, no campo das virtudes edificantes. Acostumadas a uma fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, e encontrando tão somente a lei, que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não é raro que agravem a sua situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas desta ordem sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Então ele fala que, uma vez que eles não conseguem as vantagens que tinham aqui, que estavam acostumados, eles se revoltam e se unem a diversas entidades com a mesma situação, com a mesma revolta. E que isso engloba diversos ministros de diversas religiões. Todos que tinham um cargo reconhecido em qualquer uma das religiões acaba muitas vezes, um grande percentual, tendo essa sensação de que isso lhes daria uma passagem livre, um caminho direto para o que eles pensam ser o paraíso. E quando isso não acontece, se revoltam, se unem em revolta. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Fecham olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas aí esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir, e cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Então ele fala exatamente isso. Eles abusam do cargo, abusam desse poder, querem resolver as coisas com cultos e coisas. Tudo se resolveria pelos detalhes de um culto. Tá com um problema que você indo um pouco à missa. Você tá com uma dúvida, tá rezando um pouco o Pai Nosso. Tem que rezar mais. Você tá com uma situação difícil em casa, tá se aproximando do diabo. Sabe? Põe as coisas sempre. Você tem que usar a água benta, o óleo sagrado. Tem que beijar a cruz de não sei quem. Tem que usar a chave dos 7 guardiões.
sabe assim, vai impondo um monte de situações, como se fossem o que fosse resolver. E ainda fazem basílicas enormes, esquecendo do templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam a Deus como os romanos faziam com a estátua de Júpiter, né? Tentando subornar o poder de Deus com a grandeza material das coisas, né? Olha, Senhor, estou te oferecendo aqui tudo isso, este local, esta basílica, essa cruz enorme, este templo de teto dourado, como se fosse isso que fosse ganhar destaque. Alexandre, nesse ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando logo em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas, com os quais temos que lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, contudo, as que ensinam a verdade da queda de consciência dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. O orientador amigo fez um novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou: você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar um maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Então, ele vem falando, né, que muitos falam tanto do inferno, citam tanto o inferno e esquecem de avisar que isso acontece pela nossa própria consciência, que nós nos colocamos em uma posição infernal quando a nossa consciência nos tortura, quando aquilo que a gente podia ter feito a gente não fez, quando a gente se arrepende do que fez, quando a gente sente vergonha, sente tristeza, sente os mais diversos sentimentos negativos a respeito daquilo que a gente podia ter feito, podia ter sido, podia ter realizado, e por orgulho, vaidade, egoísmo, a gente não fez. Que aqueles que caem por ignorância aceitam a ajuda e aceitam se melhorar. E aqueles que caem por orgulho, que fizeram o que fizeram porque queriam manter um status, um cargo, manter uma situação social, manter uma situação financeira, e esses não aceitam a retificação, eles demoram a aceitar a corrigenda, eles se sentem desprivilegiados, porque eles argumentam: mas eu fiz tanto bem, eu ajudei tanto, eu ocupava o cargo X, eu ocupava o cargo Y, por que eu estou aqui? Por que eu não estou ao lado de Deus? Por que eu não estou ao lado dos santos? Não estou ao lado dos homens santos, das pessoas, das mulheres santas? Por que eu estou aqui? Então você vê que não é porque morreu, desencarnou, não é porque ocupava um cargo X, Y, Z dentro de qualquer doutrina que essa pessoa vai ter um assento privilegiado
Vai depender do que ela fez em vida. Claro que uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Papa João Paulo II, né? Claro que esses, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, eles se dedicaram. Você pega a vida inteira dessas pessoas e você vê o quanto houve de dedicação. Não de pompa, não de orgulho. Nunca queriam nada para si. O cargo, ele era os cargos, os nomes, as nomenclaturas eram meramente formalidades para eles. Eles não se colocavam pelo cargo que ocupavam, e sim pelo bem que procuravam fazer. E é esse o recado dessa noite. Quando o orgulho e a vaidade domina, você deixa de fazer aquilo que precisa fazer e começa a fazer aquilo que te mantém onde você está, que te assegura estar naquela posição, ou que te faz chegar à posição que você quer. E independente do que você tenha que fazer, ou de quem você tenha que tratar, ou como você tratará as pessoas. E aí que incorre o maior problema e o grande erro da maior parte das pessoas. Para chegar a um determinado local, para chegar a uma determinada posição social, a pessoa não liga se ela precisa pisar nos outros, se ela precisa humilhar os outros, se ela precisa fazer o que for para chegar ou para se manter onde está. E ao contrário, aquele que procura fazer o bem, fazer o seu melhor, e com isso acaba recebendo um ou outro reconhecimento, acaba, enfim, tendo um ou outro título, é mera formalidade. Quantos prêmios ou quantas menções honrosas não recebeu um Divaldo Franco, um Chico Xavier, membro honorário da Paz, sabe? Eu lembro recente, um pouco antes de desencarnar, o Divaldo foi convidado pela... Eu não lembro o nome, gente, mas era assim, a congregação, não é congregação, tá? Mas é pela, vamos dizer assim, Associação dos Bispos Católicos da Bahia, como um embaixador da paz e da união das religiões no Brasil, alguma coisa assim. E ele chegou a falar que ele pensou em não ir, porque falou, eu não me importo assim com esses títulos, com esses reconhecimentos, né? E ele falou que a Joana de Ângeles conversou com ele, né? Orientou ele e falou, não, vá sim, não pela honraria, não pela honraria, não pelo título, mas para mostrar que o espiritismo e o verdadeiro espírita é isso. Ele vai aonde ele for bem-vindo, aonde ele for convidado a ir e aonde ele puder, de alguma forma, inspirar as outras pessoas a também fazerem o bem. Ela falou, vá, porque você inspira outras pessoas a entenderem que não é a religião ou a doutrina que conta, e sim o bem que você é chamado a fazer e que você atende e vai fazer. Então, se estão te homenageando pelo bem que você fez e que você faz, vá não pela homenagem, mas para mostrar que o bem pode ser feito por qualquer um. E é isso que fica de importante. Acho que esse que é o recado dessa noite. Tá bom?
Então a gente encerra por aqui o estudo do livro, agradecendo nós uma vez a Deus, nosso Pai, a oportunidade do estudo. E vamos juntos, queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, fazer as vibrações dessa noite. Vamos vibrar enviando nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias a todos os irmãos necessitados. Que o amor de Deus chegue a cada um desses corações que estão necessitados esta noite, lhes auxiliando, lhes dando força e a certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de seus filhos. Vibremos por todos os irmãos que esta noite estão em situação de rua, que não têm onde dormir, o que comer, o que vestir, que estão na rua passando fome, frio. Que o auxílio chegue através das boas mãos amigas, inspirada pelos bons espíritos, que lhes leve o cobertor, a comida, a água, o chá quente, a sopa, que possa lhes auxiliar nesta noite. Que tenham, se possível, um teto sob suas cabeças. Vibremos pelos irmãos que estão doentes, internados, acamados, em casa, em hospitais, nas clínicas, mais diversas. Que o auxílio chegue através dos médicos, dos enfermeiros, dos cuidadores, dos familiares. E que venha junto a certeza e o alívio das dores. E a certeza de que Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de seus filhos. Vibremos ainda por todos aqueles que estão encarcerados, para que possam ter uma noite de sono mais tranquila, onde possam refletir sobre o que fizeram e possam tomar a iniciativa de querer fazer melhor e serem melhores quando se libertarem. Vibremos ainda por todos os irmãos e irmãs que vivem em locais onde há guerra, onde falta o básico, onde governantes podem tomar a decisão mais correta, olhar por seu povo e decidir parar toda e qualquer guerra. Vibremos ainda por nossos familiares, por nossos parentes, por nossos amigos, colegas de trabalho, nossos conhecidos, nossos vizinhos e irmãos de jornada, para que o amor de Deus, nosso Pai, toque a cada coração, aliviando suas cargas e auxiliando para que possam ser úteis em suas tarefas e possam fazer o bem sempre. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade do estudo, pelo esclarecimento. Agradecemos ao Mestre Jesus por nos acompanhar, bem como aos nossos mentores e os benfeitores e toda a espiritualidade amiga que vem nos acompanhar nos estudos e que participa e auxilia também nas vibrações. Que o amor de Deus aqueça cada um destes corações, lhes fortaleça no caminho do bem e nos permita a todos sermos úteis em todas as tarefas que tivermos. Obrigado, Pai amado, por tudo, por tanto e por cada um de nós. Fiquemos irmãos na luz, na graça e na paz de Deus nosso Senhor, porque Deus nosso Pai é bom sempre e a todo momento. Fiquem com Deus, se cuidem e, se tudo der certo, até amanhã com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, tchau, tchau.